Olá, nós estamos de volta para mais um áudio da nossa série Gênesis, como tudo começou. Nós temos considerado a importância de estudar Gênesis, o livro dos começos, para o entendimento correto das Escrituras Sagradas. Saber nossas origens e tudo o que aconteceu no começo da história da raça nos ajuda a ressignificar nossas vidas à luz daquilo que o Criador fez e de como Ele nos fez. Sempre atentamos para aquelas considerações básicas para o estudo de qualquer livro, ou seja, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu. Então, Gênesis, junto com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Eles foram escritos durante a peregrinação no deserto, entre o Egito e a Terra Prometida, mais precisamente nas campinas de Moabe, quando o povo estava prestes a atravessar o Jordão para entrar na Terra Prometida. Ele escreveu para dar ao povo de Israel uma descrição correta sobre Deus, sobre a origem da terra e do homem, sobre a entrada do pecado, sobre quem eles eram, por que tinham uma missão especial e por que Deus dava determinadas orientações para aquele povo. Nós já vimos como Deus se revelou nessas primeiras páginas da Bíblia, mostrando-nos sua eternidade, seu poder, sabedoria, sua pessoalidade, como Ele faz todas as coisas com desígnio, com propósito. Nós vimos que com o poder da sua palavra, Ele criou os céus e a terra, com sabedoria, com graça, com beleza. Depois nós vimos como Deus criou o homem, que foi a coroa de sua criação. Então Deus preparou a casa e finalmente criou o homem, distinto do restante da criação, pois o homem foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Ao homem foi dada a tarefa de dominar sobre a criação e multiplicar a espécie. Tudo Deus criou para o louvor da sua glória. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ainda em Colossenses 1:16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ok, então vamos para o nosso grande assunto de hoje, que está baseado no capítulo 3 de Gênesis. Quero destacar que o capítulo 3 de Gênesis é considerado um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Assim, se um leitor for ler a Bíblia e por descuido pular o capítulo 3 de Gênesis, ele vai perder o fio da meada. Nós vamos agora voltar apenas um pouco para o capítulo 2, para uma ordem dada por Deus ao homem, e assim então nós entenderemos melhor o capítulo 3. Então Gênesis 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aquela árvore não tinha em si nenhum poder específico na sua composição que traria conhecimento ao homem. Deus não era contra o conhecimento. Na verdade, Adão e Eva já conheciam tudo o que era bom, e isto estava ao redor deles. O que estava envolvido aqui era o conhecimento experimental do mal, em contraste do conhecimento que Deus lhes informava sobre o mal. Aquela árvore mostrava ao homem que ele tinha possibilidade de escolher, incluindo a possibilidade de escolher errado.
A grande questão era se o homem escolheria fazer o que Deus disse ou escolheria fazer a sua própria vontade. Vejamos agora o capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 13, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ok? Então agora entra em cena o tentador. A cena de glória desaparece no final do capítulo 2. Capítulo 1 e 2 de Gênesis são 2 capítulos maravilhosos que contam todo o poder, toda a misericórdia, toda a bondade de Deus em fazer a criação e o homem. Mas agora o capítulo 3 já começa dando para a gente uma disposição de que alguma coisa terrível vem a seguir. Aparece uma serpente. Embora Moisés não diga ali que é Satanás, esse fato é indicado no Novo Testamento, como em Apocalipse 12, 9 e 22, que chama Satanás de a grande serpente. Moisés não dá detalhes de onde surgiu a serpente. O fato é que Satanás se apossou desse animal, isso foi uma possessão diabólica, e ele empreendeu então um esforço para tentar Eva. Primeiro, ele começou com a insinuação de que Deus é muito severo. É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Bom, Deus não tinha dito toda a árvore do jardim, e sim referiu-se a uma única árvore. Então Satanás perverteu as palavras de Deus para lançar dúvidas sobre o caráter de Deus em Eva. Depois Satanás levou a mulher para o terreno da incredulidade. Não, vocês não morrerão. A intenção aqui era fazer com que o homem duvidasse que a desobediência traria consequências sérias. E aí, nesse processo, Satanás levou Eva a questionar os motivos de Deus. Ele disse assim: Ele sabe que no dia em que vocês comerem, serão iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Ele estava aqui insinuando que Deus tinha reservado algum prazer só para ele. E aí o texto nos diz que Eva então cedeu, comeu do fruto e deu ao seu marido. A ideia aqui, a forma como é colocado no texto, parece que Adão estava todo o tempo do lado e Eva só comeu e estendeu a mão e deu para ele também. Bom, muitas são as considerações que nós podemos fazer a partir desse relato. Primeiro, Satanás já surge no relato bíblico como inimigo de Deus. Ele age em oposição a Deus. Ele mente para seduzir os homens. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. Ele anda também à espreita dos homens, levando-os à desobediência. Então, desobedecer a Deus é a grande inspiração
que Satanás leva para a mente dos homens. Por outro lado, Eva é tentada pela proposta de ser igual a Deus, como Deus. Ora, Deus já não tinha feito homem e mulher à sua imagem e semelhança? O problema é que eles foram tentados a tomar o lugar de Deus, se assenhorarem, serem senhores de suas próprias vidas. A queda é o relato mais triste da história da humanidade. E na próxima lição nós ainda vamos trabalhar os desdobramentos dessa derrocada experimentada pelo primeiro casal e que afetou de uma forma extraordinária o resto da história, o resto da humanidade. Mas antes de terminar o áudio, eu queria fazer 2 perguntas e depois dar uma dica. Primeira pergunta: o que este texto me revela sobre Deus? Lembrando que toda a Bíblia nos revela Deus. A mim, este texto revela a graça de Deus dada ao homem de ser responsável por suas escolhas. Deus não fez o homem programado para obedecê-lo, mas fez o homem com capacidade de fazer escolhas morais em sua vida. Segundo esse texto, ele me ensina de forma prática, né? Então seria essa a segunda pergunta: o que esse texto ensina para a minha vida? Bom, ele ensina muitas coisas. Dentre essas coisas, que eu sou vulnerável. Se Eva, num contexto tão puro, foi capaz de cair, quanto mais eu, que vivo num mundo já caído, cheio de tentações ao meu redor. Então eu preciso lembrar, eu não sou forte suficientemente. Eu preciso da graça de Deus, porque eu sou vulnerável. Outra coisa que esse texto me ensina é que Satanás continua usando aquelas mesmas estratégias que ele usou com Eva ali no jardim do Éden. Ele insinuou que Deus não era justo, que Deus não era bom, que ele exige demais, que ele reserva algum prazer assim, que é bom, mas ele diz pra gente não fazer. E também ele insinua que a humanidade pode pecar e que Deus não é tão severo assim, que ele é amor, que ele é bom e que Deus assim não vai, se as pessoas forem boas, elas não vão não ser punidas por pequenos pecados. Meus queridos, todo pecado é um insulto à santidade do nosso Deus. Por isso, este texto me ensina como dependo de Jesus, como dependo da sua salvação, como dependo da sua graça. E este texto, ele também me inspira, ou ele cria em mim o desejo de ser vigilante e o desejo de ser fiel. E para finalizar, eu quero inspirar você, eu quero incentivar você a compartilhar este conhecimento de hoje com alguém. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus.